Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho na parte de desenho arquitetônico e a gente vai aprender um pouquinho sobre as etapas do projeto. Então, inicialmente, as etapas do projeto arquitetônico, para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa conhecer essa linguagem de projeto arquitetônico. Que linguagem é essa? São os símbolos e convenções que a gente utiliza. Então, quais são os símbolos mais utilizados dentro do projeto arquitetônico? O que é que cada um deles significa? Quais as regrinhas que a gente precisa seguir nessa parte de execução e elaboração do desenho e do projeto? Por que que a gente precisa estar sempre atento a esses símbolos e convenções? Porque o desenho arquitetônico, ele vai ter uma série de peculiaridades que precisam ser compreendidas para a correta compreensão do projeto. Então, se ele não consegue compreender esses símbolos e convenções e não utiliza esse padrão, a gente termina gerando desenhos que podem causar erros na obra, na execução, ou até de compreensão. Então, por isso que a gente tem que sempre seguir esses símbolos e convenções e essas regrinhas padronizadas. Então, nessa aula de hoje, a gente vai observar um pouquinho do passo a passo, quais são as etapas de elaboração de um projeto, desde a escolha do lote até a aprovação nos órgãos competentes. E isso considerando que a gente já tem um conhecimento prévio dos símbolos, das convenções, das principais configurações e organizações desse desenho, que é a parte do desenho arquitetônico em si. Então, a gente já começa aqui a compreender um pouquinho mais sobre como é o ato de projetar. Então, o primeiro passo vai ser a escolha do lote ou terreno. E aí, nessa escolha, é importante a gente levar em consideração alguns itens. E isso vai interferir tanto na questão da organização do espaço em si, quanto na questão de organização, valorização do projeto, também na economia que isso pode gerar. Então, o primeiro deles é a questão da localização, de onde é que esse terreno está localizado, em qual lugar que a gente vai conhecer esse lote, se tem edificações vizinhas, qual o porte dessas edificações, o que é que isso vai impactar na construção do meu projeto. A posição em relação ao norte, que aí é o norte geográfico daquele terreno, para identificar questões como ventilação, insolação, e tudo isso aí precisa estar muito claro na hora de compra e execução, por uma questão de organização do projeto em si. Então, essa questão do norte, da circulação natural, da ventilação natural, da insolação, ela interfere diretamente na criação do nosso projeto. Então, a situação topográfica do lote, então qual é a topografia, o estudo topográfico, normalmente feito pelo topógrafo. Aí, com relação a essa questão da localização do terreno, né, a gente vai precisar também levar em consideração os afastamentos que são exigidos pela prefeitura, que está na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, quais são os recuos mínimos necessários para a construção daquele projeto. A gente precisa também compreender sobre o índice de ocupação, também presente na Lei de Uso e Ocupação do Solo, porque esses dois itens em si, eles vão estar diretamente relacionados à capacidade construtiva da edificação que vai ser feita naquele local. E isso interfere diretamente na economia e também é uma das questões que fazem com que a gente aproveite melhor o terreno, aproveite melhor o lote para determinado uso, de acordo com a necessidade do cliente ou a necessidade de você que estiver comprando aquele terreno. E outro ponto a ser levado em consideração nessa escolha do lote e do terreno é a questão do solo. Então, aí a gente já está relacionando a disciplina, né? A gente começa a inserir outras disciplinas dentro da parte do projeto arquitetônico, que é justamente a questão do projeto de fundação. Então, identificar qual o tipo de solo daquela região e se aquele tipo de solo ele vai ser adequado para o projeto que está sendo pensado para aquele lote, para aquele terreno. Então, tem algumas, se o terreno ele vai ter capacidade de aceitar
aquele projeto, né? Ou se aquele projeto vai ser muito caro de ser executado naquele determinado local e talvez seja melhor para o seu cliente ou para você encontrar um outro terreno em outro lugar. Então, o segundo passo vai ser a compra do lote, né? Para isso, a gente precisa se certificar de que toda a documentação ela vai estar correta. E aí, após isso, os trâmites burocráticos, né? Que passar a escritura para o nome do comprador. Então, isso é um dos fatores muito importantes na aquisição dos lotes. Depois, a gente vai para a parte de contratação do profissional. Então, nessa parte é onde a gente, enquanto profissionais da área de construção civil, a gente pode ser contratado para trabalhar em cima do desenho do projeto. E essa contratação do profissional, ela pode acontecer tanto após a compra do lote, que aí nesse momento ele pode ajudar a negociar a questão de valores, negociar qual é o melhor lote, e também vai orientar na escolha e adequação do terreno. Então, o ideal é que o cliente contrate o profissional antes de comprar o terreno, mas nem sempre isso acontece. E aí, por isso que todos os outros pontos precisam ser observados com antecedência. A quarta etapa vai ser justamente a encomenda do projeto. Então, antes de começar qualquer projeto, qualquer execução, qualquer obra, precisa-se ter uma conversa detalhada com o cliente e o projetista. Então, no projeto de arquitetura, essa conversa é fundamental. E é a partir dessa conversa que ocorre a investigação dos dados que são necessários para a elaboração desse projeto. Então, a gente vai solicitar as informações relacionadas ao uso do solo. Então, a gente precisa saber onde é que é o lote, identificar se a prefeitura do município dispõe da lei de uso e ocupação do solo ou se a gente precisa ir à prefeitura para identificar quais as principais configurações e organizações daquela região, quando a cidade é muito pequenininha. O levantamento topográfico, que aí nesse caso, como eu falei já no começo, tem que ser executado por um profissional capacitado, que no caso é um topógrafo. Então, esses dados eles vão influenciar no início desse projeto de arquitetura. Então, aí, além disso, a gente vai ter a coleta de dados do cliente. Então, você precisa conhecer o seu cliente, saber informações básicas, né, como endereço, a família. Então, são informações, às vezes, pessoais. Às vezes não, na maioria das vezes pessoais também, para que isso te ajude e auxilie na hora de executar esse projeto. Então, além disso, a gente precisa também conhecer quais são as necessidades e expectativas do cliente. Então, nesse momento, a gente precisa entender o que é que o cliente precisa. Ele contratou você para fazer uma casa, mas como é que ele quer a casa? Qual é a casa dos sonhos dele? O que é que vai caber no bolso desse cliente? E além disso, né, conhecer também um pouquinho do perfil, quais são os elementos que ele já viu em outros projetos que vão agradar aquele cliente, etc. Então, nessa etapa, né, essas informações, elas são necessárias para que seja feita o programa de necessidades. Então, a gente vai elaborar o programa de necessidades. Então, esse programa de necessidades, também é conhecido como briefing, e é onde a gente vai coletar todas as informações que são necessárias para a fase inicial da elaboração. E essa fase inicial da elaboração de projetos se chama estudo preliminar, que já é uma outra etapa. Mas antes de iniciar o estudo preliminar, a gente precisa conhecer quais são as necessidades do cliente. Então, quantas pessoas tem naquela família, se eles trabalham em casa, precisa de um espaço para trabalhar ou para estudar, ou se trabalha fora, se a família tem uma relação de convivência e precisa de uma área de lazer maior. Então, todas essas informações elas precisam ser coletadas para correta elaboração desse estudo. Então, partindo dessa coleta, né, a gente parte para o estudo preliminar. Então, a partir desse momento, no estudo preliminar, você já está ciente de quais são as necessidades e os objetivos do seu cliente e começa a elaborar um esboço, que é um estudo
do projeto, né, que vai ser executado, e esse esboço vai ser a base para o anteprojeto. Então, o anteprojeto já é um estudo mais elaborado. Então, nessa parte, a gente coletou os dados, depois disso a gente gerou o estudo preliminar, e a gente vai também depois, a partir desse estudo preliminar, né, onde todas as informações foram levantadas, as primeiras ideias já foram colocadas no papel ou no programa do computador, como quer que você projete, e aí a gente segue para a parte chamada anteprojeto. Então, o anteprojeto, ele vai ser já um projeto mais elaborado. O primeiro era um estudo, então a gente faz um estudo de croquis, tem muitos profissionais que fazem o trabalho, o desenho todo feito à mão, e o anteprojeto, ele já está em cima daquele estudo preliminar que já foi, talvez, conversado com o cliente, pré-aprovado, ele já viu que aquela situação e organização atende à necessidade, que atende aos sonhos dele. E aí, a partir desse momento, a gente começa com o anteprojeto. Então, no anteprojeto, a gente vai ter o projeto desenhado a partir de todas as normas de desenho técnico e desenho arquitetônico da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa parte de organização, a gente já começa a ter o desenho técnico mais elaborado e mais trabalhado de forma para já ir para o final, para o projeto final. Então, ele já está mais perto do produto final que será enviado à obra. Não é mais um produto esquemático, já tem que ser um produto onde todas as informações estão com maior nível de detalhes. E após a aprovação do anteprojeto pelo cliente, então todas as organizações elas foram executadas e elaboradas e organizadas. Então a gente vem para o projeto final. Então o projeto final ele vai estar é um projeto onde já se foi aprovado, o cliente já deu ok, já identificou que concorda com tudo aquilo que foi passado, não vai ter mais nenhuma alteração. E a partir daí são produzidos os outros desenhos que são necessários para aprovação na prefeitura, incluindo o registro no conselho. Então, o projeto final, ele já passou de todas as etapas de estudo, de aprovação e validação, e ele tem os desenhos que são solicitados pela prefeitura, e aí cada prefeitura tem uma lista de projetos que ela vai solicitar com a escala específica, com o tamanho específico. E é muito importante que essa informação ela seja retirada da prefeitura, do lugar onde o projeto vai ser construído, onde a obra vai ser construída. Porque pode haver divergências de prefeitura para prefeitura. Então, a oitava etapa, no caso, vai ser o registro no conselho. Então, o profissional, depois que passou por todas as etapas de aprovação, o cliente aprovou todo o projeto, está tudo pronto para ir para aprovação na prefeitura, ele vai registrar no conselho um documento que assume total responsabilidade pelo projeto que está sendo assinado. Por isso que é tão importante que essa assinatura desse projeto ela seja condizente com aquilo que está nas normas técnicas, porque é um documento que você vai estar assinando, se responsabilizando pelo que está ali no projeto, e caso venha a ter algum eventual problema durante a execução de obra, o que vai ser constatado vai ser realizado, no caso, uma comparação com aquilo que estava previsto em projeto, para ver se o seu projeto realmente atendia às normas técnicas ou se o seu projeto ele não teve alguma falha, algum deslize e isso terminou gerando algum problema na execução. Então, esse documento ele pode parecer de dois nomezinhos que basicamente significam a mesma coisa. É o ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, e o RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Então, nesses dois documentos, quando você assina, você está dizendo ali para o seu conselho que assume total responsabilidade no projeto e que todas as informações que você está colocando naquele projeto condizem com as normas técnicas que são solicitadas para essa elaboração.
Então, cada profissional vai responder ao seu conselho. Então, para os técnicos em edificações, agora a gente tem o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que é o CFT, e é nesse conselho onde vai ter, todo profissional paga todo ano uma taxa, né, para ter a licença de execução. Então, os técnicos em edificações pertencem a esse conselho. E é também esse conselho que vai redigir quais são as limitações e as possibilidades do profissional. O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que no caso vai ser o conselho que rege aos arquitetos e urbanistas. Então, os arquitetos eles respondem ao CAL. E o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, os engenheiros eles respondem pelo CREA. Então, esses órgãos eles têm a função de fiscalizar a atuação dos profissionais cadastrados e dos profissionais que estão fazendo e construindo as obras, e também verificar se a conduta desses trabalhadores ela está adequada. Então, os erros graves que são cometidos, o risco terminam promovendo o risco de perder o registro no conselho e ficar em situação irregular. Então, esse conselho ele é responsável por fiscalizar a questão da produção do projeto, das obras, se elas iniciaram só após toda a documentação ter sido aprovada e estar em ordem com todos os órgãos fiscalizadores. Então, esses profissionais, eles conferem se cada obra tem um responsável técnico que está licenciado e capacitado para assumir aquela determinada edificação e aquele projeto. E aí depois a gente vai ter a etapa de prefeitura. Então, depois que todas essas etapas anteriores foram executadas, então a gente teve o estudo de viabilidade, a gente teve o anteprojeto, a gente teve o projeto final, que também é chamado de projeto executivo. Então, esse projeto, o profissional emitiu a RT ou RRT, então, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Aí, esse projeto ele vai ser enviado para a prefeitura. Então, esse projeto ele pode ser entregue na prefeitura pelo cliente ou pelo profissional, se isso estiver previsto no seu contrato de atuação. E aí, ele vai levar esse projeto para ser aprovado pela prefeitura do município, onde está localizado o terreno que vai ser construída aquela obra. E aí esses projetos eles vão ser registrados e carimbados e licenciados ou não, de acordo com as normas existentes no município. E aí o que é que acontece? Nessa análise, pode ser que o seu projeto não seja aprovado porque você não viu ou terminou achando uma informação diferente da que realmente estava em vigor naquela prefeitura. E eles podem voltar para revisão. E aí, nesse caso, a prefeitura vai analisar, vai dizer que seu projeto tem tais e tais informações erradas e precisa ser corrigido para ser submetido novamente a uma revisão daquele projeto. E aí, uma observação muito importante é que cada prefeitura, cada município, ele possui uma lista própria dos projetos e documentos para essa fase. Então, se você mora no município de Salgueiro e você pegou um projeto no município de Petrolina, você não pode fazer o projeto com base na legislação que você já conhece do município que você mora. Você tem que procurar a informação no município que você vai fazer o projeto, que o lote está localizado, para poder fazer essa apresentação de forma correta. Bom, basicamente essas são as etapas iniciais da elaboração do projeto arquitetônico, né? Então, eu falei as etapas de elaboração do projeto até a parte de aprovação na prefeitura. Aí, depois dessa aprovação, a gente vai partir para as etapas de execução de obra e outras etapas que são relacionadas ao dia a dia de obra, mas que também fazem parte, né, e são complementares a essas que eu apresentei para vocês hoje. Bom, pessoal, é isso. Encontro vocês na próxima aula.